congregar na igreja. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Iria ser um nazireu de Deus, um separado para Deus. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, bêbada, chapada. E lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta-te esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filho de Satanás, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então me respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana, o esposo, coabitou com Ana, teve intimidade com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, engravidou, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou por volta de 3 a 5 anos de idade. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram, mataram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, Senhor meu, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor, atribulada de alma e ansiosa de coração. Lembra dela? Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, aleluia. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Capítulo 2, versículo 21. E abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Você pode pedir as mãos para cá, por favor. Senhor Deus, em nome de Cristo, Senhor, nós rendemos graças ao Senhor, nós pedimos a Tua presença, e só o Senhor pode aquecer vidas nesta noite, repreender, Senhor, toda a frieza do inferno, Senhor, tudo aquilo que nos impede de dar uma glória a Deus, de nos alegrarmos da Tua presença, de estarmos vivos diante de Ti. Eu rejeito desse ambiente em nome de Jesus, e que Deus de alguma forma venha trazer um impacto à tua alma, ao teu coração, tirar você dessa morbidez do inferno, dessa falta de conexão com o Pai. Espírito Santo, misericórdia na nossa vida, Senhor, nos visita, encha esse ambiente de graça, de poder, de favor, se mova, Senhor, em nome de Jesus. Deus, tudo que o Senhor fizer aqui, damos a Ti a honra e a glória. Ser conosco nesta noite, abençoe as mães que estão aqui, os pais, em nome de Jesus, e aqueles que não estão, Senhor, em nome de Jesus, ser conosco. Nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode sentar, amado, em nome de Jesus. Nosso tema: devolver é melhor do que tentar segurar. As crianças disseram o nome de muitas mães aqui, exemplares na Bíblia. Eu, por causa do tempo, só quero falar de 3. Só vou falar de 1, mas eu preciso lembrar de pelo menos 3. Lembra de Joquebede? Joquebede era a mãe de Moisés. Ela
teve um filho, e naquele tempo não podia ter filho homem. Se tivesse, soldados matavam, porque o povo de Israel estava crescendo muito. Escravo, mas escravo também faz filho, né? Namora também, né? E começou, e ele falou, temos que matar os meninos. E matavam todos os meninos que nasciam. Nasceu a criança, e a criança era muito formosa, não podia, parecia você quando nasceu. Sabe aquela coisa mais linda do mundo? E o pai falou assim, olha que bom, matar uma coisinha linda dessa. O que vão fazer? Vão segurar ele em casa. E por 3 meses eles guardaram ele em casa. Só que o bichinho, né, chora. E a mãe falou assim, eles vão descobrir. O que vão fazer? Deus trouxe uma inspiração para o coração daquela mulher. Faz um cestinho de junco, de palha, passa um negócio para outra água aí, calefeta ele, passa o betume dele, né, para não entrar água e coloca no rio Nilo. E ela assim fez, colocou aquela criança lá em Êxodo capítulo 2, versículo 3 diz isso, soltou aquele cestinho no rio e a água levou até as mãos da filha de Faraó, para que ele crescesse e se tornasse o filho da filha de Faraó. Se ela tivesse mantido o bebê em casa com ela, teria morrido. Mas porque ela decidiu abrir mão de Moisés, liberar Moisés, soltar Moisés, Deus preservou Moisés e lhe preparou um futuro extraordinário para Moisés. Nós, como pais, nós precisamos compreender que os filhos não são nossos. Nós precisamos ter a capacidade de liberar os nossos filhos. Pastor, mas o mundo é louco, como que eu faço? Deus vai te dar sabedoria. Não se pode criar filho debaixo de uma vasilha de cristal, amado, numa caixa de vidro, como se nada pudesse tocar nele. Você tem que ensinar o que é certo, o que é errado, o que é perigoso, o que é maligno, demoníaco, mas você não pode criar um filho sufocando ele. Amém? Nós temos dificuldade de liberar os nossos filhos para Deus. O meu filho é nada. Se fosse teu, eu estaria aqui com você, glorificando a Deus. Se você não entendeu isso ainda não, o filho é de Deus. Ele nos confiou para criar os nossos filhos da presença dele. Erramos muitas vezes. E mesmo tendo errado, podemos nos arrepender, buscar a forma certa e trazer os nossos filhos novamente para a presença de Deus. Joquebede é um exemplo de pessoa que acreditou em Deus, liberou Moisés. E ele foi parar no palácio do rei. O mesmo rei que queria matar ele, teve que criar ele como príncipe. Amém? Deus faz estas coisas. Mas é muito difícil essas coisas. Eu tenho meu filho com 12 anos e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu digo para ele, olha, cada vez que eu der um voto de confiança para você, e você me honrar, eu te dou mais um voto. Se eu deixo você ir lá na esquerda de baixo, de bicicleta, e você vai, fez certinho, roubou, eu deixo você ir mais uma quadra. Amém? Para que ele não fique sozinho em casa, ele tem que enfrentar esse mundo um dia. Certo, amém? E a gente às vezes com tanto amor sufoca os nossos filhos. Talvez você é um filho sufocado. Você cresceu numa estufa, parecendo um pinto. Tinha comida, tinha ração, tinha lâmpada acesa o tempo inteiro, mas talvez faltou você sair do quintal e correr atrás das minhocas, comer as porcarias lá para poder ganhar imunidade para sair desse mundo e vencer aí fora. Não se cria filho, amado, como se fosse um bichinho de granja, amém? Eu cometi alguns erros com a minha filha. Eu criei ela muito seguro. A Camila passou um pouquinho disso conosco, porque a mesma coisa que era com a minha filha era com ela, né? E a minha filha é muito insegura, muito medrosa. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Levei ela para fazer artes marciais, é muito bom. Se você tem filho, ensina o filho a se defender. Coloquei ela lá no karatê, e ela perdeu aquele medo de tudo, né? Ficou boa no karatê. Está cambrado demais, eu tirei. Falei, não, já está bom já, né? Mas a gente tem que ajudar nossos filhos a vencer os medos, amado. Ela era ruim de bola, ninguém chamava ela para jogar bola, e eu nunca joguei bola. Falei, mas a gente sabe mais ou menos como que é as coisas, né? Ficava treinando com ela lá, correndo dentro das cadeiras, né? Ensinando ela a chutar com o peito do pé, até ela aprender um pouquinho e poder correr atrás da bola e chutar e fazer gol. O primeiro gol que ela fez, eu estava em Colorado, trabalhando com crianças, ela ligou, papai. Que foi, minha filha? Eu fiz um gol, o primeiro gol, eu, aleluia, né? Parei o carro do asfalto lá e fomos comemorar o primeiro gol, né? Amém? Nós pais temos que nos preocupar com isso, amado. Tem homens e mulheres limitados hoje porque os pais nunca foram capazes de liberar os filhos para que Deus pudesse fazer algo. E a minha filha, eu vim aqui para São Miguel, e a minha filha veio também,
ela veio para a escola, princesa, e não sei se foi o segundo ano do ensino médio, terceiro ano. Ela chegou e falou assim: pai, vai ter uma excursão lá no Nério no final do ano, né? Todo mundo da classe vai, você não vai. Como assim? Você não vai? Filha minha não anda no meio desse monte de gambá, né, desse molecada catarrenta aí, não? Mas pai, falei, não, pronto. Falei, nem adianta falar para Cidinha, da primeira falar para Cidinha, Cidinha vinha, né? Nem adianta falar para Cidinha porque ele não vai. Nunca. Aquilo me dá uma ira, na hora que você nem imaginou. Mas minha filha dentro de um monte, aquele moleque nojento, catarrento lá, né? Vontade de entrar lá no ônibus e pegar todo mundo de pedra, né? Aquilo aí eu fui orar. Eu fui orar, Deus, falei, tá vendo, Deus? A gente faz filho, cria com tanto carinho, depois quer ir, né? Entrar no meio de uma urubuzada dessa, né? Tô lá, e Deus falou comigo, mano. E pastor, como é que Deus fala com você? Falando, porque Deus não fala com você, não? Deus fala comigo assim, como se fosse um pensamento que, em vez de passar pela cabeça, passa pelo meu coração. E eu estou lá orando, e Deus falou: Fábio, a tua filha merece um voto de confiança. Ela nunca te decepcionou, nunca transgrediu uma ordem tua, sempre te obedeceu. E foi falando tudo que minha filha tinha sido até aquele momento, e de fato era. Minha filha nunca me deu trabalho, mas nunca mesmo. Se eu falar para você que deu, eu estou mentindo para você. Eu falei: Deus, mas aqueles urubu vão pegar minha filha, Senhor. Ela merece, né? Já que me rasgou todinho, você nem imagina. Eu levantei quebrado o chão lá, né? Falei: minha filha, Deus falou comigo ali que eu posso dar uma confiança para você, então eu vou dar esse voto. Mas eu vi ela estando aqui no ônibus, eu falei: nunca mais ver minha filha de volta. Aí graças a Deus foi e voltou. Amém, aleluia. Aí depois teve que ir embora para fazer faculdade lá em Vilhena, mas mais mudou no meu coração. Depois foi casar, falei: nunca mais vou ter minha filha mesmo. Casou, agora foi embora. Então nós fazemos filhos e precisamos preparar os nossos filhos, porque eles vão bater asa. E se você não preparar, eles vão sair voando aí meio doido, aí pode bater a cabeça, olha, e se machucar. Tudo bem você daqui? Então Joquebede é um exemplo de mulher que liberou Moisés para não perder, e não perdeu. Amém? Maria foi um exemplo de mãe. Ela teve a honra, a grandeza de conceber o Salvador do mundo, mas ela sempre soube que não era dela. Amém? Você seria capaz de Deus te dar algo, você tanto anseia, e depois que você estiver com ele na mão, ele fala assim: não é seu. Entrega para alguém, devolve. Você teria coragem de fazer isso? Sim ou não? Vamos ter que refletir nisso, irmão. E Ana, então, a personagem da noite, do versículo 1 até o 8 do capítulo 1 de Samuel, diz que tinha um homem chamado Eucana. Ela fala que ele era filho do filho, era um homem importante, né? Quando a Bíblia fala que o fulano era filho do filho, como que? É porque o cara, então ela era casada com um homem importante. Esse homem tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. A Penina tinha filho demais, e era uma honra naquele tempo a mulher ter filho. Mulher que não tinha filho, ela tinha o nome de amaldiçoada. Está amaldiçoada, não pode ter filho. E essa Penina, ela zombava da Ana: tá vendo? Você tem filho? Eu tenho, né? E Ana chorava. E eu quero dizer: mas eu sou bom para você, mulher. Eu sou melhor que 10 filhos, porque você chora. Mas a mulher sabe por que chora. O homem não entende, amado. O homem não tem a capacidade de saber por que uma mulher chora. Ela chorava porque não tinha filho. E ele falou: mas que você está chorando? Eu sou bom para você. Eu dou porção dupla da refeição para você. Te trato com tanta honra. Mas tem coisa que nada pode tirar aquilo que uma mulher deseja. Talvez se a mulher não deseja mais um filho, talvez ela deseje que você escute mais. Amém? Por que sua mulher chora? Os homens deveriam se perguntar. Geralmente nós não fazemos isso, mano. Ah, pastor, mas a mulher chora mesmo de qualquer jeito. Eu prefiro uma mulher que chora do que estar casada com um homem que não chora, tá? Amém? Você prefere um homem ou a sua mulher? Rafa? Homem? Não? Fala, legal. Não, né? Então, e aí Ana vai para o templo. Uma vez por ano eles tinham que ir, toda a família tinha que ir, né? E lá ela está no templo orando e buscando a Deus. E o sacerdote, desviado já, ele olha para ela e ele só mexendo o beijo, tremendo o beijo, e ele fala: você vai estar bêbado. E corrige ela, como não. E é tão humilde, irmão. Olha o coração de uma mulher quando busca a bênção do Senhor. E ela diz: não, Senhor meu, eu sou atribulada de alma, estou ansiosa, estou angustiada. E ela estava pedindo um filho para Deus. Então tá, mulher, vai que Deus de Israel conceda aquilo que você pediu. E ela disse: Deus, o Senhor me deu um filho varão, bruto. Não podia ser um filho desmolecado, tinha que ser um filho varão, bruto.
eu vou devolvê-lo para o Senhor. Eu vou entregar. Como que uma mulher que a vida inteira sonhou por um filho diz: Deus, se o Senhor me der, eu entrego de volta para o Senhor. E assim ela fez. Ela teve um filho. E o filho desmamou, devia estar entre 3 e 5 anos. Ela vai e entrega ele inteiro. Depois que ela entrega, Deus abençoou muito aquela mulher. Ela tem mais 6 ou 7 filhos. Certo, amém? Então, o que será que essas mulheres tinham que talvez está faltando em nós, mães e pais, hoje, amado? Joquebede, ela liberou o filho. E Deus fez aquele filho um libertador de um povo. Ana entregou Samuel e ele se tornou o maior profeta de uma grande nação que foi Israel. Maria entregou Jesus. E Jesus se tornou o Salvador do mundo, da minha vida e da tua vida também. O que será que nós temos falhado, amado? E uma coisa importante que você tem que saber é que só quem zomba de você é até o seu milagre chegar. Depois que Ana recebeu o milagre, fez Samuel, nunca mais ninguém ouviu falar de Penina. Nunca mais você viu na minha Penina. Foi só até o milagre chegar, amém? Então você aquieta o teu coração e espera que o teu milagre está sendo gerado em Deus, amém? Só te perturba, amém, Andréia? Olha para mim, amém? Andréia é teu nome, né? Às vezes eu erro. Amém, Maricota? Aí a pessoa não olha, mas o que é Maricota, né? As pessoas só te perdoam e Satanás só as usa enquanto o milagre não aparece. Chegou o seu milagre, você cai ao inferno e Satanás também. Não tem menção de Penina depois que o Senhor nasceu, amém? Aqui é a tua alma deles, amém? Amém? Tudo bem? E aí, nós vamos então pensar o que nós temos feito, o que nós temos feito, amado. Porque nós também precisamos devolver os nossos filhos a Deus. Um monte de coisa que nós precisamos, mas primeiro que nós não sabemos criar filho. Eu não sei, você também não sabe. Sabia? Pastor, mas os meus pais me espancavam, me arrebentavam. A minha também. Mas hoje a gente não bate em filhos, os filhos também não respeitam nós. Não é mais ou menos assim? No nosso tempo de criança, se você tem de 50 para cima, ou de 40 para cima, nós não poderíamos interromper a conversa dos velhos. Hoje você está conversando com a adulto e ninguém está gritando no meio lá, né? Não deixa você conversar, toda hora chama a sua atenção. É mais ou menos assim? Então, se eles erraram conosco, nós temos errado também com os nossos filhos. Porque eles não souberam devolver para Deus, nós também não estamos sabendo. Salmo 127,3, que a pastora leu aqui, diz que os filhos são herança do Senhor. Então Deus confiou para você um depósito precioso, cuida para mim e administra de forma correta, porque eu vou exigir contas de você. Porque ele não é teu, é meu. E nós pensamos que o filho é nosso. É o meu filho e a minha filha. Por isso que os pais sonham o sonho dos filhos, né? O cara que queria ser um atleta de futebol, ele quer que o filho seja, canela de pau, agora quer que o filho seja. Eu tive um pastor que o sonho dele é ser jogador profissional. E ele não conseguiu ser. E ele tinha 2 ou 3 filhos, e ele dizia assim: vocês serão jogadores profissionais. Mas se você tem um sonho, viva você o seu sonho. Mas não faz o seu filho ver um sonho que é seu, não. Meu filho vai ser médico, mas ele tem um dom natural para coisa, ele vai matar gente se ele não tiver. Meu filho vai ser um advogado, mas se Deus não tiver para ele vai ser um advogado corrupto, vai ficar na porta de cadeia, tirando bandido, traficante da cadeia. Sonhe teu sonho. Se você tem 30, 40, 50, 60, sonha. Mas deixe o seu filho ver o sonho dele. Apoia seu sonho lícito e você percebe que a coisa é bênção. Amém? Amém. Tudo bem, mano? Tem uns pais doidos aí. Meu filho vai ser não sei o quê. Por que você não é então? Vai ser o seu, já que você tem tanta vontade de ser, seja você. Amém, mano? Tem uns pais insuportáveis. Eu sei que o seu não é assim, não. Quando nós devolvemos nossos filhos a Deus, quando todos os dias nos ensinamos a caminhada com Deus. Provérbios 22,6 diz que ensina o menino até o caminho em que deve andar, e ele, quando for velho, não se desviará. Os pais não ensinam os filhos nos caminhos do Senhor, mano. Louva a Deus pela tua vida que está aqui hoje, mano.
E muitas pessoas que estão em casa agora, talvez assistindo pela live, que poderiam estar aqui, escutando uma palavra, trazendo filho para escutar a palavra de Deus, e não está aqui, porque é frio, não, porque é uma pessoa morta na fé. Morreu e esqueceu de cair. Mas, às vezes estão cheios de cadáveres, de gente que morreu. Por isso que o povo é frio. E você pode gritar aleluia, que aleluia, aqui tem a pessoa do seu lado que nem respira. Por que isso? As pessoas estão totalmente desconectadas, alienadas da presença de Deus. Ah, pastor, porque eu queria ficar com a minha mãe em casa. Mentira! Muitos de nós não temos nem mãe que mora conosco. Aí eu pergunto, a pessoa que não vê o culto hoje está em casa, está fazendo o que lá agora? Orando de joelho, ó, Senhor, obrigado, Senhor, por esse domingo, Senhor, obrigado porque eu almocei com mamãe hoje. Mentira, mano. Rede social, TV, filmes de Netflix, sabe lá o que mais. Então o povo está distanciado de Deus. Tudo bem? Quando o filho nosso está doente, nós saímos debaixo de neve, de frio, de chuva, de madrugada para socorrer a criatura. Sim ou não? Então a próxima vez que o diabo trazer na tua mente que você deve ficar em casa, em vez de vir ao culto, você diz: eu irei, porque eu tenho que apresentar o caminho da salvação para os meus filhos. Amém. Infelizmente, acontece isso. A decisão de servir a Deus é da pessoa, mas meus filhos, eles cresceram e vão crescer na casa de Deus, irmão. Quando somos exemplos de amor, respeito e honra, quando nós incentivamos a ter valores morais e comprometimento espiritual, nós estamos devolvendo nossos filhos para Deus. Amado, os maiores valores nossos têm que ser aprendidos em casa. Os filhos escutam palavrão dentro de casa e aprendem com os pais. Os filhos aprendem a serem imorais dentro de casa com os pais que têm palavrão chulo, pornográfico. É incrível um negócio desse. Nós vivemos num mundo tão louco e endemoniado que às vezes os pais tomam banho com os filhos. Onde que tem isso na Bíblia, amado? Falta de respeito? Não, pastor, porque não tem nada a ver. A criança está ali olhando para a genitália do pai e da mãe. A minha mãe disse que uma vez eu estava tomando banho lá, né? E disse que eu pequenininho assim, que eu cheguei e fiquei olhando assim para ela. E esse cara levou um susto, falou: meu Deus do céu, né? Só para aquele menino. Ele tomou o maior cuidado depois que eu ficava brechando ela, entendeu? Ele tomava banho, né? De onde que vem isso? Uma criança de 2, 3 anos não tem entendimento dessas coisas. Os pais estão corrompendo as crianças dentro de casa, imorais. Aí o filho cresce com homossexual, ou a filha. Onde que eu errei? Errou em todo o processo. Devemos ensinar aos nossos filhos o caminho da honra, do respeito aos pais, a Deus, ao semelhante, ao próximo. Amém? Isso aprende em casa, não é na escola, não. Na escola aprende a somar, ler, escrever, multiplicar. É em casa que nós ensinamos. Amém? Amém. Quando está em família é alegria. Ensinamos isso para os nossos filhos. E quando estar na igreja é prazeroso. Muitos jovens não querem servir a Deus porque os pais que são da igreja há 30 anos são os que saem do culto e vão falando mal do culto até chegar em casa. E às vezes em casa continua. Cultos em frio, você viu? Ninguém deu glória a Deus hoje. Você viu que a cantora foi cantar e desafinou tudo? Você viu que pregaçãozinha xoxa? E a criança está ali no banco de trás do carro, ou da moto, ou da bicicleta, escutando tudo. Eu nunca vou fazer parte do lugar desse. Quando eu crescer, eu pulo fora. E acontece em muitas igrejas. A pessoa cresce e sai fora da igreja. Você já escutou alguma coisa? Cadinho foi desviado já, né, Cadinho? Com quantos anos você saiu da igreja? 16. Entre 14 e 17 anos. Se não tiver, né? Isso é ensinado em casa, irmão. Então eu quero concluir aqui para você que Ana, ela devolveu um filho a Deus. Muitos de nós não temos devolvido, irmão. Muitas pessoas fazem propósito, votam com Deus e quando recebe a bênção não devolve para Deus. Ela devolveu. E aí Deus abençoou aquela mulher. Os pais hoje, eles têm feito, não, talvez não seja o seu caso, nem o meu de forma clássica, mas enterrar os nossos filhos, irmão. Por isso que os filhos, muitos filhos hoje, eles não vão além. Você vê jovens de 17, 18, 20 anos, você fala assim: qual que é o seu projeto de vida? Qual que é o seu propósito? Não sei, mas como você não sabe? Você não tem um pai, uma mãe, fala assim: você tem que estudar. Umas meninas com 15, 16 anos querendo casar, mas deixa assim: essa menina não tem mãe, não tem pai, para falar assim: minha filha,
pensa com a cabeça e para de dar tanta importância para algumas coisas efêmeras, sem sentido nesse momento, e estuda para você ter uma profissão, poder ganhar um salário que dê para se manter com uma certa dignidade. Não, eu quero casar. Aí casa, depois vai sobreviver ganhando muito pouco. Querido irmão, Jesus não deixa teu filho entrar nessa avenida, não. Ah, pastor, mas eu não controlo porque você não ensinou desde pequeno. Tem pai que empurra o filho para cima das meninas, mano. Os pais imorais, endemoniados. Tem mãe que faz isso agora com a menininha de 12 anos que está beijando a boca do coleguinha de 13. Repito, mano, nós como pais vamos prestar conta diante de Deus daquilo que Ele nos entregou para cuidar, para administrar. Às vezes nós estamos fazendo igual aquele homem que enterrou um quê? Talento. Talento não é um dom natural. Às vezes você diz, você sabe cantar, pregar, você fala tão bem, não sei o quê, e você não está fazendo isso na igreja, você enterrou o seu talento. Não. Isso é uma habilidade natural. O talento que a Bíblia diz lá em Mateus 25, 27, Mateus 25, 18, diz que um Senhor, um rei que representa Jesus ali. Está tudo bem aqui? Está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou entendendo? Amém? Gente, mas que movimentação. Metade do povo vem na igreja. E aí, onde que eu estava aqui, meu Deus do céu? Mateus 25, 18. Diz que um rei entregou talentos. Entregou 5 para um. Eu estou saindo. Eu vou voltar. Jesus vai voltar. Estou te confiando 5 talentos. Negocie com eles. Entregou 2 para um. Entregou 1 para um. Certo? Depois de um tempo ele volta e ajusta contas com aquelas pessoas. O que recebeu 5 multiplicou por 10. O que recebeu 2 multiplicou e fez 4. O que recebeu 1 enterrou. Assim são os pais hoje enterrando os talentos. Um talento é 34 quilos de ouro, que hoje vale 5 milhões de reais, que vai dar 5 milhões de dólares, que vale 25 milhões de reais. Era o que o homem enterrou, deixou enterrado. E no versículo 27, aquele senhor então indignado, mas você poderia ter negociado com o talento, levado do banco, emprestado, multiplicado. Deus quer que o talento que Ele nos confiou, que nós multipliquemos, que façamos com que ele cresça, com que a cada dia ele ganhe mais valor. E nós muitas vezes estamos enterrando o nosso talento por uma falta de conexão com a palavra de Deus. Não sermos capazes de conduzir os nossos filhos no caminho e na presença de Deus. Querido, você acha que é fácil? Alguém que tem um lar que não está correto, você tem que lutar por ele? Você acha que numa oração, uma semana de oração, eu vejo, às vezes são anos de luta, até que ele lá alinhar para servir o Senhor de fato e de verdade, e as pessoas não querem fazer isso. Então, estou acostumado com um clique você resolve, com um clique você faz um pix. Eu quero dizer para você que não é com um clique você resolve esse problema, é com o joelho no chão, e boca no pó, e coração na presença de Deus, dizendo: Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ai, pastor, você que luta. Mas se você não quer luta, não sirva a Deus, querido. Você tem um capeta que te odeia. Aí você acha que vai acontecer tudo de bandeja para você ou para mim? Eu digo que do meu filho, eu lutei para essa criança 6 anos, amado. Foi perturbação demais. 6 anos. E eu oro por essa criança desde o ventre da mãe dela. O dia que eu descobri que a mãe estava lá, eu comecei a orar. Deus abençoe o meu filho. E o menino nasceu a 1.200 por hora. Eu fico pensando no filho de crente que não recebe oração todo dia, pelo menos 2 vezes por dia, amado. Deve ser uma loucura. Aí os pais não fazem nada, são totalmente passivos. E dizem: onde que eu errei, pastor? Eu falo assim: a minha vontade é de falar, mas por amor às pessoas, por respeito. Eu também não sou pai de todo mundo, não consigo ser, que eu não vou arrumar o mundo. Mas nós podemos buscar a Deus. Pastor, meu filho desmunhecou. Falei: busca, porque isso não é de Deus. Deus fez homem e mulher. Isso não é de Deus. Pastor, será que não? O parente falou que não tem nada a ver, então manda o filho dele ser e não seu. Uma pessoa, um tempo, eu disse isso aqui, uma mãe ficou com tromba desse tamanho. Tipo assim: pastor, é preconceituoso. Não, eu sou da palavra.
Falei, irmão, pede essa bênção para os seus filhos também. Já que, né, é tão lindo no filho dos outros, pede para os seus filhos também. Está amarrado, você não está amarrado nada não. Vamos deixar de ser hipócrita, amado. Aquilo que não é bom para a mãe lá da esquina, não é bom para a mãe que está aqui hoje, amém? Amém? Aquilo que faz o pai sofrer lá em Alvorada, não é bom para o pai que está aqui hoje também, não. Vamos ser sinceros. Vamos ser pessoas de Deus, é sim, não, não. Amém? Amém? Então ensinemos os nossos filhos a andar na presença e no caminho do Senhor. Pastor, mas o que eu faço? Eu tenho uma filha que agora diz que quer arrumar uma outra menina. Vamos orar a Deus até que a libertação aconteça. Certo, amém? Tem uns doidinhos que espanca, joga fora, mata. Isso aí qualquer idiota faz, mas nós somos pessoas de Deus. Nós buscamos a Deus. Deus, o Senhor me confiou. Eu vou lutar até o último dia da minha vida, mas aquilo que eu vou entregar para o Senhor vai ser o melhor que eu poderia ter feito em nome de Jesus. Tudo bem? Mas dá uma tristeza, às vezes você não imagina. Os pais que se dizem crentes. Então, pastor, mas o dia das mães não é dia de mãe não, mas é dia de ouvir a palavra de Deus. A mãe, por falar que é todo dia, é o dia da nossa mãezinha. Mulheres guerreiras que lutam, que continuam lutando ainda. Tem filha que está casada, está com bisneto, está dando trabalho para bisavó, infeliz, pulguento, nojento. A velhinha, ela está, cuida aqui do bisneto aqui, né? Um sanguessuga do inferno, né? Os pais trabalham igual um louco para criar, depois tem que cuidar neto, de filho preguiçoso, nojento. O mundo está cheio desse tipo de gente, desse sanguessuga do inferno. Ah, pastor, eu tenho que trabalhar, beleza. Você tem pago quanto aí para tua mãe, para tua sogra, para cuidar das criaturas? Ela não cobra nada não, sanguessuga. Que come comida lá na casa da avó, da sogra. Sim ou não, gente? O mundo está cheio desse tipo de gente. Sabe? Pessoas folgadas, que exploram o tempo inteiro teus próprios pais. É uma luta para criar, amado. Filho, se você não tem, fique sabendo, é uma luta. Meu filho, esses dias eu subi, estava bem chateado. Falei, filho, tomara que Jesus venha botar fogo no mundo. Pode não, pai. Eu falei, por que não, cara? Nós vamos para o céu mesmo? Não, pai, quero crescer, casar, ter 3 filhos. Eu falei, velho do céu. Um já deixa o cara. Você quer 3, meu? Mas tá bom, deixa ter a experiência dele, amém? Porque em nome de Jesus, a gente olha o coração. Às vezes tudo que aquela criança precisava era de um pai, de uma mãe que temesse a Deus de fato e de verdade. Porque as mulheres da Bíblia que temiam a Deus, Deus as honrou poderosamente. Os pais que decidiram fazer vontade de Deus, Deus abençoou poderosamente. Então eu posso ser um pai abençoado e você é uma mãe abençoada também. Certo, amém? É na presença do Senhor, né? Não tem como você querer criar o teu filho nesse mundo demoníaco, satânico, cheio de prostituição, sem trazer para a presença de Deus. Não tem como. É ensinar, ser um exemplo em casa. Esses dias atrás, o meu filho reclamou para a mãe dele: ô mãe, o pai fica só orando só, vai para a igreja 10 horas, fica até 6, 7 horas da noite lá orando, não tem nenhum tempinho para mim. Quando ela falou que para mim ia me dar raiva tão grande, eu pegar uma botina, não tinha nada nele. Pai do céu, o moleque era de boa aí, calangona, não sei o que, né? E eu lá com o joelho no chão, lá olhando por ele, né? Mas Deus começou a mexer no meu coração. Falei, não, pai, você é pastor, mas você também é marido, você também é pai. E aí eu chamei ele para conversar. Eu vai, da verdade, foi, pai, vem aqui. Estou conversando com a sua mãe aqui, e ela falou que você falou isso. Tipo assim, mãe, por que você falou isso? E você está certo, meu filho. O pai tem te dado pouca atenção. E eu já trouxe ele perto de mim e falei, eu quero que você me perdoe, tá? Aí eu comecei a chorar e também, a mãe dele também. Ele disse, filho, vocês são a coisa mais importante na minha vida. Se eu for o pastor mais bem sucedido do mundo, mas falhar em casa, e eu não tive vitória em nada na minha vida. Amém? Você pode ser o maior empresário dessa cidade, se você for fracasso em casa, você não foi nada na vida. Para Deus, amém? Para as pessoas podem dizer, olha lá, não, mas para Deus, não. Então vamos lutar, amado. Vamos deixar os nossos filhos ver que somos pessoas de Deus. Amém. Cometemos falhas, erros, certo? Cometemos, somos seres humanos, mas eles vão ver nós voltar atrás, reconhecer o nosso erro, consertar o nosso erro. Filho, é por aqui que nós devemos andar. Tudo bem, você está aqui?
Não enterre o talento que Deus te deu. Pastor, mas meu filho tem 20, tem 30 anos, tem tempo ainda. Tem tempo ainda. É na oração que nós consertamos aquilo que nós não consertamos no passado. Amém? Você pode cair em pé, com gentileza. Salmo 127,4 diz que como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Preste atenção na grandeza desse versículo. Como flecha nas mãos do guerreiro, não é do banana, é do valente. Assim são os filhos da mocidade. A flecha, quanto mais você puxar ela para o teu peito, para o teu coração, mais longe ela vai. Puxa os teus filhos para perto de você, perto do teu coração. Puxa, puxa, puxa. Insista. Ah, pastor, nosso moleque é doido, não tem problema. Você foi doido também, e eu também. Puxa para pertinho de você. Eu quero que você soltar, meu irmão. Deus vai levar longe. Amém? 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 Não desista dos seus filhos. Não desista. Alguns de vocês têm filhos desviados, filhas aqui alongadas da vida. Não desistam. São herança do Senhor. Talvez nós ignoramos a forma certa até hoje. Uma mulher, uma vez, procurou o Reagan, pastor Reagan, e falou: pastor, ora pelo meu filho, pastor. Ele tem 19 anos, desviou da igreja, todo mundo na cachaça, na farra. E pastor, não vou orar pelo teu filho, não, irmão. Como não, senhor pastor? Não, eu não vou orar. Porque você vai desfazer tudo que eu falar, que você vai desfazer. Como assim, pastor? Porque eu tenho certeza, irmão, que você tem dito assim: meu filho está desviado, ele vai morrer no mundo, ele vai morrer nas drogas, os bandidos vão matar ele, a polícia vai dar o fim nele, e ele nunca vai voltar para Jesus. E você fica perturbando ele para trazer ele para a igreja. É assim ou não é? Ué, pastor, é? Mas eu sou mãe? Você está agindo errado. Como que eu faço, pastor? Muda a sua forma de falar e se comportar. Pare de perturbar o teu filho e vai orar. E diz: Deus, meu filho não vai morrer. Eu cerco meu filho com fé. Ele vai voltar para Jesus. Ele vai se render ao amor do meu Senhor. Ele não vai morrer, Senhor. Pastor, e quando vier aquela perturbação de noite, aquela preocupação que toda mãe tem, diz: Deus, eu confio no Senhor. Meu filho, eu confio. E ela voltou para casa, começou a fazer aquilo muito difícil. Porque tem mãe que só dorme depois que o inseto chega de madrugada, né? E ela começou a fazer, começou a confiar em Deus. E 3 vezes o filho, um dia, comigo, ela falou: mãe, a senhora vai na igreja depois cedo? Vou, filho, na escola bíblica. Eu vou com a senhora. Não, filho, você chegou agora há pouco. Eu vou, mãe, e veio na escola bíblica. À noite foi no culto, entregou a vida para Jesus. E Deus fez dele um pregador da palavra de Deus. O teu filho, a tua filha não estão perdidos. Está faltando talvez foco e oração de forma correta. Se converterão, voltarão ao Senhor e serão bênçãos de Deus. Amém? Tudo bem? Traz para perto de você. Ah, pastor, meu filho me ofendeu, meu avô não quer nem ver. Você não vale nada, meu irmão. Você pergunta isso para você. Minha irmã, você não vale pouquíssima coisa. Nós fizemos isso com nossos pais também, magoamos nossos pais, ofendemos nossos pais. E agora queremos fazer o mesmo com nossos filhos. Meus pais queriam assim: some, trem. Eu digo: vem, trem. Vem. O Pai perdoa. Assim como o Pai do céu perdoa, eu também posso perdoar os meus filhos. Amém? Traz seus filhos para perto de você. Amém? Está faltando, amada, temor da palavra de Deus. Não teremos filhos sadios na fé se eles não verem saúde com Cristo na nossa vida. Tem pai que nunca ora, amado. Aí você vem para um culto desse, o culto ao filho, o cara passou a semana inteira que não leu Bíblia, não orou, não conversou com Deus, ficou na internet o tempo inteiro. Aí vem para o culto, quer sentir a presença de Deus, mas nem o Lázaro ia escutar Deus falando com ele. Amado, aqui você entrega um culto a Deus. Então, se você não quer, você não pensa em sentir nada aqui, se você não buscou Deus na sua casa, desista. Se eu ficar sem orar em casa, eu vou sentir o que aqui? Nada. Eu estou desconectado. Eu não tenho crédito nenhum de oração, de busca. Eu vou sentir o quê? Então tem uns crentes sonsos sim. Ah, não senti nada. Hoje também passou a semana inteira sem falar com Deus. Não leu Bíblia. E ele quer sentir o quê? Não tem nada para sentir, mano. Crente que não tem relacionamento com Deus não sente nada, não escuta nada, Deus não faz nada. Você tem relacionamento com Deus? A maioria dos jovens não fala com Deus. Não falam. A maioria. Alguns, talvez. Amado, em nome de Jesus, desenvolva um relacionamento com Deus. Pastor, eu não consigo orar 4 horas. Ore 15 minutos com qualidade.
Ora 15 minutos. Amado, é tanta porcaria que as pessoas falam e conversam, dão risada e acessam nas redes lá. E não tem capacidade de conversar 15 minutos com Jesus, que morreu por mim, por você na cruz. As pessoas perdem tanto tempo, irmão. Não tem capacidade de ler um capítulo da Bíblia, 2, 3. Você acha que esse povo vai entrar no céu? Na boca da onça, em história de Jesus, não. Você não deixaria ninguém entrar na tua casa, por quase se não fosse uma pessoa que tivesse relacionamento com você, que você confiasse, que você fala, não, eu meu coração é tranquilo com você. Aí você pensa que essas pessoas vão entrar no céu, que dão prioridade para tudo, menos para a palavra, para Jesus. Não, querido. Eu sei que talvez não seja você, glória a Deus por isso. Mas se você não tem relacionamento, você tem, porque eu não estou te enganando que não. Você vai morrer, vai para o inferno, se você não tivesse esse relacionamento. Uns homens ruins, mas eu sou ruim de leitura, não, você é ruim de coração. Não é de leitura, é de coração que você é ruim. E quando você quer, você lê. Quando você vai assinar um contrato, você lê. E não lê Bíblia, é ruim de coração. Você não é preguiçosa, irmão. Ah, pastor, não consigo orar, mas consegue falar mal dos outros 3 horas lá. Paciência, irmão. Os nossos filhos estão vendo tudo isso. Mas para ser crente igual o pai e a mãe, não quer não. E eles estão certos. Eles estão certos. Mas o dia que eu me tornar um exemplo na minha casa, aí meu filho vai dizer assim, deve valer a pena servir esse Deus. Deve valer a pena. Porque eu escutei o papai falando com Deus semana passada e a bênção chegou aqui hoje. Eu estava com o pé inchado, o meu pai orou, minha mãe orou, e eu fui curado. Esse Deus existe. Ele nos ama. Ele tem amor por nós. Amém? Devemos amar esse Deus de todo o nosso coração. Amém, Wilson? Querido, Ana, depois que recebeu a bênção, ela ficou tão feliz e ela escreveu um cântico ao Senhor. Vou só ler aqui para vocês, vou acabar, tá? Olha só para você. 1 Samuel capítulo 2, versículo. Se puder colocar aqui. Então orou Ana e disse, aqui ela está cantando, o meu coração se regozija do Senhor, a minha força está exaltada do Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, não é verdade? Porque não há outro além de ti, glória a Deus. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E aí ela vai cantando, né? E Deus vai usando aquela mulher, onde tinha dor, ansiedade, angústia, depressão. Agora tem um coração que transforma o nosso Deus. Eu queria que você voltasse abençoado para a tua casa nessa noite. Que Deus confiou coisas a você preciosas, porque Ele confia em você. Com toda a minha falha, Deus me confiou coisas preciosas, e a você também. Carol, hoje é dia de gerar um milagre, Carol. Amém? Senhor, eu creio que do meu ventre sairá. Amém? Você crê, Carol? Amado, hoje é dia de gerar o seu milagre. Pastor, eu já sou velho, quero mais filho, mas tem milagre você gerado em você também. Amém? Deixa eu gerar. Oh, meu Deus. Tem Samuel para ser gerado aqui nessa noite, amém? Vamos ver o hino que a Ana cantou na forma de hino, de fato.